Isa, a gente acredita que servir faz parte da natureza de Jesus. Então, não é uma atividade que deve ter na igreja ou uma atividade de nós seguidores de Jesus, mas é uma teologia, ou seja, é a natureza de Jesus. Jesus, um dos últimos estudos que ele deu, né, vamos dizer assim, a gente pode dizer, mas uma das últimas atitudes que ele fez foi lavar os pés dos discípulos, e aquela atitude de assim, olha, se eu fiz isso, bem-aventurados se vocês fizerem. Ou seja, se vocês servirem, vocês vão ser felizes. Respondendo a sua pergunta, assim, é uma cultura que se desenvolve, é uma cultura. E aí eu vou até pedir para o Lucas, a gente estava conversando sobre isso, quando o Lucas voltou da Austrália, a gente começou essa cultura do voluntariado. E a gente estava se lembrando muito bem que o primeiro ato que a gente fez foi levantar um exército de voluntários. Então a gente percebeu assim, nós não poderíamos viver sem essa natureza de servir, essa cultura de servir dentro da igreja, que ultrapassa a igreja, né, Lucas? Com certeza. O Lucas, ele fez, né, a escola lá na Hillsong, não é isso, Lucas? E aí lá na Hillsong, foi a primeira vez que a gente teve um contato com algo tão grande em questão de voluntários, né? A gente, especificamente, na conferência da Hillsong, onde eles levantam mais de 4, 5 mil voluntários para servir durante uma semana. E muitas pessoas não são somente pessoas que estão ali e são do college ou são da igreja, mas são empresários que abrem mão, que tiram férias para servir. E a gente ouvindo história atrás de história, a gente ficou encantado, né? Eu estava vivendo um ano e quando o papai foi e viu e a gente começou a conversar sobre isso, foi algo que realmente chocou positivamente. A gente viu, poxa, a força do voluntariado, a força de quando a igreja entende que quem faz a igreja não é o pastor, não é só os diáconos, não é só a liderança, mas todo mundo faz a igreja, todo mundo pode contribuir, todo mundo pode se envolver. E aí quando eu voltei a gente começou a trabalhar isso na nossa comunidade, né? Em 2007. E aí a gente começou aí, forma equipe disso, forma equipe daquilo, levanta, treina, prepara, fala sobre o assunto, fala de novo sobre o assunto. E hoje, há 10 anos depois, a gente vê isso de uma forma muito saudável na nossa igreja, né? Na verdade, a gente consegue mais nem imaginar a nossa igreja sem isso, tanto de vidas que se envolveram. Nossa, as pessoas. Pois virou cultura, né, Isa? Sim. E assim, virou cultura. E eu quero só chamar a atenção essa palavra cultura, porque assim, o que muda uma sociedade, o que transforma, é a cultura do reino de Deus. E a cultura do reino de Deus, dentro da cultura do reino de Deus, tem muita coisa. Amor, perdão, justiça, e servir. Servir. Então, assim, quando a gente experimentou essa cultura, realmente transformou a nossa igreja. E não apenas a nossa igreja, mas essa cultura de servir, ela foi para dentro das casas. Não é? Filhos servindo dentro de casa, marido servindo dentro de casa, mãe servindo dentro de casa. Exatamente, porque não é servir a igreja, mas é a cultura. É a comunidade. É o entender o serviço, por que eu sirvo, né? E aí levaram, né, pessoas, assim, começaram a servir dentro da classe, dentro da faculdade, dentro do ambiente de trabalho. Assim, para mim, eu digo com certeza, assim, para mim servir é ver o ser humano. A palavra servir é considerar que o outro é igual ou maior do que você e por isso você quer honrá-lo. É considerar o outro igual ou maior do que você ao ponto de você querer honrá-lo. Então, para mim, isso sim é no trânsito, é num ambiente, é num restaurante. Eu ia te perguntar isso, porque às vezes, gente, a gente pensa assim, eu preciso estar mais perto de Deus, ou eu preciso doar meu tempo para Deus, e aí a pessoa pensa assim, então eu vou ser diácono, eu vou cantar na igreja, porque aí ela é uma forma de servir, né? Mas esse servir que vocês estão falando não é só esse servir dentro da igreja, mas é essa cultura de servir independente de onde você está. Com certeza. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham, por exemplo, que a gente talvez não consiga ver uma mudança da nossa sociedade por uma falta de compreensão dos cristãos no servir, não dentro da igreja, mas no fora também? Total, eu vejo que ainda há uma mentalidade muito forte na gente, cristão,
e quem fala muito sobre isso são alguns pastores que a gente segue, que é a mentalidade do nós versus eles, né? Então, assim, nós, a igreja versus o mundo. E como se a gente estivesse numa briga, né? Nós estamos brigando com as pessoas que ainda não são discípulos de Jesus, ainda não estão na igreja, então é meio que uma disputa por isso, por aquilo. E Jesus, ele não vem nessa mentalidade nós versus eles, ele vem nessa mentalidade de, ei, todos, né? De incluir todos, de amar todos, de perdoar todos. Então, Jesus, ele partiu o pão e ele multiplicou e ele fez aquilo tudo. Ele disse, ó, é o seguinte, só vai comer quem quiser ser meu discípulo, certo? Você quer ser meu discípulo? Então você pode comer, você quer ser meu discípulo? Então você, você não vai comer não, porque você, sua cara aí, você não é muito discípulo não. Não, pelo contrário, ei, tá aqui o pão, tá aqui o peixe, dá para todo mundo. Né? Então assim, vai curar, peraí, você vai ser meu discípulo? Vai, ó, presta atenção, ó. Não, ele disse, peraí, eu vou curar todo mundo. Então quando a igreja, quando eu como discípulo perder essa mentalidade de não, só vou servir a igreja, eu só vou servir a quem me faz bem, eu só vou servir quem é de Deus, né? Esse povo ali, não, eu não vou. A gente vê que não é o coração de Jesus. Jesus servia a todo mundo, Jesus amava a todo mundo, Jesus se doava a todo mundo. E você está falando de uma coisa que acho até bacana se vocês, né, puderem tocar, essa questão do título, né? Sim. Porque às vezes a pessoa, não, eu sou o ministro, então eu só toco, eu não posso, sei lá, pegar uma vassoura, eu não posso fazer uma outra função, né? Porque ainda existe muito isso, né? Essa questão, não, eu sirvo, mas eu sirvo só aqui, não serve amplamente, né? E interessante isso, um dos maiores paradigmas que a gente quebrou, e ainda tem muita gente que fica meio, né, assim, com esse assunto, mas um dos maiores paradigmas que a gente quebrou foi quando a gente começou a chamar a nossa equipe de louvor de voluntários. Então, eles mesmos... não, que bacana, mas peraí. Né? Isso há 10 anos. Né? Isso há 10 anos, né? A gente... Olha, vocês são voluntários. A gente é voluntário, mas não, vocês são voluntários. O serviço de vocês é tão importante e fundamental quanto o serviço de alguém que está limpando o banheiro, quanto o serviço de alguém que está no estacionamento. É serviço. Não é o que você faz, é como você faz, é o coração que você faz. Isso foi uma quebra de paradigma gigantesca, quando as pessoas começaram a entender, cara, eu sou um voluntário, eu posso ser ministro, pastor, o que for, mas no fundo do fundo, naquele grande dia, Deus vai me chamar de servo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.